Essa canção que eu vou cantar nesse momento não é conhecida de vocês porque ela é nova, né? Eu tenho um baú lá em casa onde estão arquivadas as canções que o Senhor tem inspirado no meu coração em todos esses anos da minha caminhada com Deus. E essa aqui é bem novinha. Nem gravada foi, nem sei se vou gravar também. Baseada em 1 Reis 10, versículo 9, que diz: O Senhor te constituiu rei sobre Israel por causa do seu amor eterno por Israel, para que você governe com justiça e com equidade. Palavras da rainha de Sabá dirigidas a Salomão, a quem ela foi visitar, porque ouviu falar da fama dele, dos tesouros dele, das riquezas dele, do palácio dele e do templo que foi construído. Mas me chamou a atenção nesse texto a expressão amor eterno. Amor eterno de Deus por Israel. O mesmo amor que Deus tem por Israel, que é um amor eterno, é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você. Isso faz uma grande diferença. Quem não experimenta isso, fica sempre assim, algo faltando, né? Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus, para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor, eterno amor, essência de Deus. Eu encontrei o amor, Jesus. Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus, para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor, eterno amor, essência de Deus. Eu encontrei o amor, Jesus, eterno amor, essência de Deus. Aleluia. Eu encontrei o amor, eu encontrei o amor, eu encontrei o amor, Jesus. Minha principal missão nessa vida, nesse mundo, no lugar onde Deus me plantou, onde eu nasci, São Paulo, sou paulistano. A coisa mais importante que eu tenho a fazer nesse mundo é levar Jesus às pessoas. Não é música, não é louvor, não é gravação, mas é ter contato com as pessoas e mostrar quem é que vive em mim para elas. 51 anos que Deus tem me dado.
essa missão que custou a minha entrega e tem custado a minha total entrega a Ele. Como a letra da canção diz, eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus. Para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor. Eterno amor, que é a essência de Deus. Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus. Quando você tem um encontro com o amor, você tem um encontro com a eternidade. Eterno amor. Deus não tem amor humano como nós. Ele não sabe o que é amor humano. Porque ele é eterno. A natureza de Deus é eterna. Por isso que a Bíblia define Deus como sendo amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O mundo vive em conflito, em guerras, constantemente, desde o começo do mundo, justamente por causa dessa questão que eu falava agora há pouco, alguns minutos atrás, sobre termos uma experiência com Deus. Quando eu falo ter experiência, eu não estou falando de algo sensorial apenas, estou falando interior, transformação, libertação, cura, entrega e crescimento espiritual, amadurecimento. O alimento que você vai comer no almoço hoje, ele foi cultivado numa terra, ou sei lá, de outra forma. Mas ele precisou ser semeado para depois ele crescer e depois produzir fruto. A vida com Deus é assim. Você precisa nascer primeiro. A semente divina, que é esse amor eterno, adentra sua alma, seu espírito, e você passa a viver uma vida diferente, num outro nível. Que nível? Espiritual. Como é que é isso? Explica melhor. Sim, eu explico. Eu explico pela Bíblia. Colossenses 1 diz: Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Essa é a primeira experiência do encontro. Quando eu tive um encontro com Jesus, em 1974, eu senti que o Senhor me arrancou do reino das trevas. Era um sábado de carnaval. Eu estava lá, em meio aos jovens. Na época eu era jovem. E a partir daquela noite, no sábado à noite de carnaval, Deus me plantou no reino da luz, onde eu tenho caminhado até o dia de hoje. Só que agora, no momento sozinho, agora junto com a minha esposa, nossos 3 filhos e nossos 6 netos. Então, quando eu dizia aqui, aquele momento, de você cantar uma experiência, é isso. Isso não nos diferencia, não nos faz melhor do que ninguém. Eu não me considero melhor do que ninguém aqui. E o texto que nós vamos ler daqui a pouco, e o tema dessa manhã é pertencimento. Pertencimento? O que é pertencimento? Calma, você vai saber já já. Enquanto a gente vai caminhando na leitura do texto, de Isaías 43, 21, vou pedir que você esteja orando por mim, porque eu vim de São Paulo ontem, e lá começou um pequeno resfriado, que virou uma gripe infernal no avião que nós entramos, porque eu estava sentado numa poltrona que tinha o ar-condicionado, vinha direto assim em mim. E acho que naquele dia, naquele voo, resolveram colocar no máximo, na temperatura máxima, devia estar -0, sei lá, não é possível. E quando eu cheguei aqui, fiquei assim, com a voz assim, coriza, congestão, fraqueza. E daqui nós vamos para outro lugar, voltamos para São Paulo, de São Paulo vamos a Uberlândia, num evento lá de uma igreja, de um pastor amigo nosso. E aí volto para casa na terça-feira, e do aeroporto vou direto para outra igreja que vai ter a gravação do DVD de 25 anos da Raquel Novaes. Não sei se vocês conhecem. A Raquel é como uma filha minha, eu fiz o casamento dela. E como é que eu ia dizer não para minha filha, que eu não ia no evento dela? E vou cantar também lá, gravar com ela.
Eu espero que não com essa voz. Que até lá Deus faça um milagre. Mas eu peço a sua oração. Posso contar? Muito obrigado. Então vamos lá. Pertencimento. O que é pertencimento? Você pertencer a alguém. Mas em relação a Deus, esse pertencimento é mais do que pertencer a Deus. No caso de Deus, é você ser propriedade dele. Você não ser mais dono da sua vida. Você ter alguém agora que é senhor na sua vida. E este é o cerne, a essência do cristianismo é isto. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu não vivo. Vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou com amor eterno e se entregou por mim. Outro versículo que fala sobre o significado do pertencimento, de que agora eu sou propriedade dele, é o 2 Coríntios 5, 14 e 15, que Paulo fala. Paulo ensina assim: o amor de Cristo nos constrange. Você vê, a palavra amor está sempre ligada, né, em transformação. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos. Morreu por você, por você, por você, por você, por você. Jesus morreu por você. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por que não vivam? Por que eu não posso viver mais para mim mesmo? Porque você agora é propriedade de Deus. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não entregaria a minha vida a Jesus. Então, tem tempo. Você acha que isso é desnecessário, é pesado? Né? Você foi frustrado, alguém te enganou, propaganda enganosa? Você tem direito de dizer: não quero mais e vou viver a minha vida. Qualquer um de nós pode fazer isso, inclusive eu. Mas quando você encontra um amor que é eterno, que não é dessa dimensão, eu nunca estive na eternidade, mas eu sinto que é esse amor eterno. Pelos milagres que eu venho experimentando há 51 anos. Estou com 72 agora. Quase 73, dia 1 de dezembro. Caso você tenha curiosidade, uso camisa tamanho GG. Obrigado. Mas eu não quero outra vida. Se tivesse a opção de uma outra vida, eu desprezaria. Porque eu encontrei a vida em Jesus. A ponto de eu cantar: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Em nosso novo corpo morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E outra coisa, meus queridos, quando você tem esse encontro com Jesus, você não consegue ficar calado. Você quer falar, você quer contar para as pessoas: olha, eu encontrei o amor. Eu posso falar e posso cantar, né? No meu caso, sou músico, compositor, além de pastor. Mas eu quero falar. Porque é uma experiência que eu quero que as pessoas tenham. Esse amor de Deus, queridos, nos cura para sempre. Cura a alma, cura o espírito, cura trauma, cura depressão, cura complexo, cura traição, abandono, cura. Eu posso garantir para você que cura, pelas Escrituras. Então vamos ler o capítulo 43 de Isaías, versículo 21. Está projetado aqui? Vai aparecer. Ali não. Vamos ler? Ao povo. Mais uma vez. Interessante que eu só ouço a voz das mulheres. Os homens podem ler também? Amém? Os homens estão aqui, amém? Obrigado. Vamos lá juntos mais uma vez, homens e mulheres. Ao povo que formei, a fim de que... Aí está uma definição bíblica do que é ser povo que ele formou para ele mesmo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1. No versículo 26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus soprou o fôlego de vida em Adão e nasceu
Adão e a partir dele toda a raça humana. Mas o princípio é o mesmo. Deus criou cada um de nós e toda a humanidade para Ele. Então é importante você abrir seu coração, deixar essa verdade adentrar seu coração, aprofundar, enraizar em você, para que a sua vida seja conduzida pelo Deus que agora é dono da sua vida. Alguém aqui foi obrigado a entregar a vida a Jesus? Como alguns dizem, aceitar Jesus. Eu não gosto muito dessa expressão, aceitar, porque Jesus não é um objeto, um artigo para ser aceito. Ele é o Senhor. Você foi obrigado? Eu não fui. Fui voluntário, foi um toque sobrenatural. O versículo 1 desse mesmo capítulo, Isaías 43, versículo 1, olha só que interessante, como completa. Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Você pode dizer, você é meu? Sabe quem está falando isso? Deus. Você é minha. Você é meu. Não, mas eu tenho minha vida, eu tenho liberdade. Você tem, mas você não tem. Você sabia que você não tem? Autonomia. Tal dia eu vou fazer tal coisa. A Bíblia diz, se vivermos, se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo outro. Tiago capítulo 3. Tiago 3 diz, ei a vós que dizeis, amanhã viajaremos, contrataremos, realizaremos isso, aquilo. Quando devias dizer, se o Senhor permitir, eu farei isso, eu viajarei, vou construir, vou não sei o quê. Se o Senhor, porque a vida não é sua mais. Mesmo que você não tenha entregue sua vida a Jesus, a vida não é sua mais. Aí Tiago segue dizendo, porque o que é a vossa vida? É como um vapor de fumaça que por um momento aparece e logo desaparece. Eu não tenho garantia nenhuma de preservar a minha vida. Jesus disse em Mateus 6:34, o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia, ou seja, esse dia, hoje é domingo, hoje não é segunda-feira. Eu falei que eu vou viajar lá para esses lugares, mas lá no meu íntimo eu já sei, se o Senhor permitir. E se Ele quiser me levar para eu partir desse mundo amanhã, o que eu vou fazer? Eu falo, não, Senhor, peraí que eu tenho uma coisa. Eu não tenho esse poder, como você não tem também. Mas eu e você temos o poder de decidir sermos eternamente e permanentemente dele. Eu tenho essa capacidade de decidir, Senhor, a minha vida é tua, o meu casamento é teu, a minha paternidade é tua, o meu pastorado é teu, os louvores vêm de ti, como diz a tua palavra, o meu louvor virá de ti. Tudo que eu sou, que eu faço é para ti, porque tu és o meu dono. Amém? Podemos ir embora? Vamos embora? Está satisfeito ou não está? Posso ir um pouquinho? Só para quem falou amém, os outros podem. Há uma outra versão desse versículo que diz assim, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. E esse versículo, como eu já decorei, eu começo o meu dia citando ele. Assim diz o Senhor que te criou, Ademar, que te formou, Ademar. Não temas, porque eu remi você, Ademar. Eu chamei você pelo seu nome, você é meu Ademar. E eu digo, eu sou o teu Ademar, e tu és o meu Deus, o meu Pai. Isso dá uma segurança, vocês não fazem ideia. A verdade bíblica dá segurança e a confissão da palavra reforça, consolida, confirma. Faça isso essa semana e depois você me conta. Eu imagino que você deve ter problemas, decisões a tomar todos os dias. Todos nós temos decisões a tomarmos. Às vezes temos insegurança, preocupação, ansiedade, Ansiedade. E não tem dinheiro, está desempregado. Começa o dia dizendo assim, Senhor, está difícil, tem umas coisas para acertar, mas eu não sei o que fazer, estou triste. Começa a falar assim, Senhor, mas a tua palavra diz que tu me chamas pelo meu nome e tu dizes, você é meu. Você vai ver a segurança que isso vai gerar em você.
Então vamos ler agora Romanos capítulo 12. Eu vou voltar aqui para o lugar. Ah, não. Não vou. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1, 2 e 3. Se você tiver a sua Bíblia aí, ou seu smartphone, quiser acompanhar. Romanos capítulo 12, começando no versículo 1, que diz: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Olha só essa palavra. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. O que Deus fez por você? O que Deus fez por você? Deu a vida dele por você. Alguém, mas pela graça sois salvos, que bom que a graça é uma bênção. Agora não tem que pagar nada. Né? Você sabia que a graça é de graça, mas custa caro? Vamos repetir? A graça é de graça, mas custa caro. Sabe qual é o preço da graça? A morte de Jesus. Fomos salvos pela graça de Jesus, mas essa graça tem um preço. Ele morreu. Ele foi crucificado pelo Ademar, por você, por mim, por todos nós. Por isso que o versículo começa: apresenteis, segue aqui na sequência, né? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. O quê? Entregar o corpo e a alma para o Senhor. Tem gente que entrega o corpo para o diabo. Por que nós não podemos entregar para Jesus? Faz pacto com o diabo para ir para o inferno. Eu duvido que a pessoa que faz aliança e pacto com o diabo vai para o céu. Não vai, ela vai para o inferno. A não ser que ela se arrependa no meio do caminho. Mas quem tem aliança e pacto com Deus vai para a eternidade com o Senhor. E Deus criou você para esse propósito. Que é outro detalhe importante, eu não vou falar agora, mas só para uma pincelada. Deus está preparando você e eu para a eternidade, gente. Todos nós vamos morrer um dia. Não estou lançando praga sobre ninguém, não. Praga sobre você. Estou dizendo assim, da gente saber administrar isso na nossa mente e no nosso coração. Eu estou aqui, enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar, vou viajar, vou levar Jesus, ou pela palavra, pelos louvores, vou levar as pessoas. Deus me deu uma missão específica de mostrar Jesus a pessoas individualmente. Ele já fez isso e tem confirmado isso. Um mês atrás, mais ou menos, eu estava no aeroporto lá de Congonhas. Era uma conexão, e lá num saguão grande, tem uma poltrona, ela é redonda assim. Bancos de couro. Todo mundo senta lá enquanto espera o seu voo. E aí tinha uma vaga assim, eu sentei ali. Logo, quando eu sentei, tinha um moço do meu lado. Ele começou a conversar. Porque eu vim de Manaus para consertar o meu carro, e o carro não ficou bom, e eu paguei R$3.000, estou triste. Ele estava super chateado. Aí eu fiquei só ouvindo, ele queria falar. Deixa ele falar. Mas no meu coração eu estava orando: Senhor, tem essa pessoa aqui, acho que o Senhor tem algo para a vida dele. E, enquanto conversávamos ali, passou um outro moço, um uniforme de uma companhia aérea, passou assim na nossa frente. E quando ele me viu, ele disse: Pastor Ademar. Eu falei: sim, sou eu. Posso tirar uma foto? Pode tirar foto. Ele ficou do meu lado assim e fez um ano. E tirou a foto. E foi embora. Aí esse aqui que estava do meu lado falou assim: você é pastor? Eu falei: eu sou. Tá. Porque eu sou também, meu nome é Natanael, e eu me afastei da igreja. Aí eu parei assim, qual a possibilidade de eu me encontrar com esse moço que eu nunca vi na minha vida? Naquele dia, naquele horário e naquele lugar. É isso que eu considero, como Deus ama as pessoas. E se eu sou filho de Deus, eu amo o que meu pai ama. Se Deus ama pessoas, eu amo pessoas também. Eu trabalho com música, sou pastor. Música, composição, gravação, sou pastor. Eu circulo aí no meio de liderança. Eu sei que, infelizmente, alguns que estão fazendo esse tipo de trabalho
Mas eles amam mais o que eles fazem do que quem está por trás disso. Ama a música, ama ser conhecido, ser famoso e vender, divulgar a sua música. Isso não é reino de Deus. Deus precisa disso. Deus quer o meu coração quebrantado na presença dEle. Eis que amas a verdade no íntimo. Esse versículo me orienta. Salmo 51, versículo 6. Deus quer olhar para você, meu querido e minha querida, e encontrar a verdade. Porque é horrível cantar uma coisa que não é verdade. É horrível. Deus não criou você para isso. Deus criou para eu não ter problemas, não ter lutas. Não, Deus criou você para viver com Ele eternamente. Tá bom assim? E começa aqui. Por isso que Jesus veio. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus aí para Jesus? Obrigado, Senhor. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Então, aí chega aqui, segue a leitura dizendo: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Qual? Apresentando os nossos corpos, nossa vida, como um sacrifício, como uma oferta. É voluntário, isso que é legal. Deus não vai obrigar você a entregar a sua vida. A decisão é sua, é voluntária. Hoje eu não quero. Beleza. Ou perdição. Você não sabe do dia de amanhã. Se você tem a oportunidade hoje, faça isso. Se precisar da minha ajuda, eu fico aqui para orar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Porque você não tem poder de decisão, você não tem poder sobre a sua vida amanhã, você não tem garantia disso. Você não tem, como eu não tenho. Eu gostaria, tenho compromissos na minha casa, minha família, meus netos. Mas eu não tenho esse controle, queridos, como você não tem. E Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme você por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Começa aqui, ó. Nós somos bombardeados diariamente de informações negativas através da internet, das redes sociais. O telefone celular é uma bênção, mas as redes sociais é uma praga, porque ela tem matado pessoas que ficam enredadas, escravas, dependentes de postar alguma coisa ou de ficar vendo o tempo todo. Ano passado, eu estava vindo de uma recuperação, de uma cirurgia que eu fiz. E eu estava assim, cansado, desgastado. A recuperação, na minha idade, é uma coisa um pouco mais lenta. E aí eu olhei para o meu Instagram, que já tem seguidores lá, meu perfil é aberto. E lá no inbox tinha umas 200 milhões de mensagens. Né? E o povo, tem gente que entra no Instagram para conversar, bater papo. E eu lá tenho tempo. Eu gosto de bater papo. Eu gosto de pessoas, amo pessoas. Mas pelo ritmo de vida que eu tenho, não dá para ficar conversando. Por exemplo, no domingo entra 5 mensagens de alguém querendo conversar. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Aí, na segunda-feira, entra mais 5. Mas esses 5 que entraram no domingo, eles vêm com outro assunto. E aí vem mais 5 na terça, vem mais 5 na quarta. Aí eu fico, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não consigo responder tudo isso. Eu também preciso dormir, preciso tomar banho, eu preciso ir no mercado, eu preciso ter uma reunião com pastores, eu tenho ensaio. Então vai ficando aquela fila de gente lá que eu não consigo responder porque não dá tempo. E aquilo foi me cansando. Sabe o que eu fiz? Saí do Instagram. Com dor no coração, porque ali eu comunico com as pessoas, faço lives, deixo mensagem, ponho os vídeos de louvores. Em outubro eu saí. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Gente, foi uma delícia. Parecia que eu estava sozinho no mundo. Tudo leve. Foi que coisa gostosa isso, e não ficar refém desse negócio. Eu não que eu fique refém, mas eu me sinto comprometido com as pessoas. Aí meu filho falou: pai, você é uma figura pública, você tem que responder, você tem que estar
em contato com as pessoas, mesmo que você restrinja, mesmo que você não responda tudo. Filho adulto, né? Meus filhos são adultos. E eles sempre têm algo para me ajudar, eles me amam, eu os amo. E eu falei, tá bom. Aí eu fui assim, em fevereiro eu voltei. Mas eu confesso a vocês que eu fui assim meio arrastado. E eu fiquei com uma sensação que é a seguinte, eu falei, eu vou voltar. Mas lá no meio do caminho, der um faniquito em mim, eu vou sair desse trem, não vou voltar nunca mais, porque a paz que eu estava desfrutando é maravilhosa, sabe? E o Instagram, e eu tenho o Facebook também, nem entro no Facebook, porque se eu entrar lá, eu não tenho mais nada a fazer na vida, só vou ficar lá, Instagram, Facebook e etc. Vocês entenderam, né? E o meu tempo é precioso, porque o meu tempo, primordialmente, prioritariamente, principalmente, é para Deus e os planos dele. Aí eu virei para esse moço e falei assim, se você tem ideia de quanto Deus ama você, para me colocar do seu lado aqui nesse lugar, eu não conheço você. Você está desviado, você tem que voltar, Jesus está... Aí eu dei uma capoeira nele, bem... E ele estava desviado da igreja, afastado da igreja, por causa de uma desilusão amorosa com uma jovem lá na igreja. Esse foi o motivo foi o que ele me disse. Eu falei, então, considera o amor de Deus por você, meu filho, e volta para Jesus. Ele começou a chorar. Eu fiquei com muita dó. Queria ficar mais tempo com ele lá. Então, eu estou citando um caso, tem vários assim. Porque Deus ama pessoas. E Ele conhece o meu coração, o quanto eu quero levar Jesus para as pessoas. Porque este é o plano de Deus para a minha vida. Levar Jesus às pessoas. E quando eu partir dessa vida, eu vou ficar eternamente com Ele. Então, essa vida eternamente com Ele já começou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já começou aqui. Desfrute da vida eterna, querido. Larga o celular, larga as redes sociais por um tempo, dá um descanso para a sua mente. Desgaste mental, emocional e psicológico. É o que essas redes fazem. Por isso que chama rede. Para enredar, para fazer você refém, escravo. Escrava. E você é livre em Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, último versículo. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Isso aqui serve para você, para você, para você, para você e para eu. Ou para mim. Dou a seguinte advertência. Ou seja, presta atenção. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Amém, Jesus? Eu concluo contando a minha história de paternidade. Eu tenho 3 filhos. O Rodrigo, que é o mais velho, a Mariana e a Juliana. Os 3 são casados. Os 3 são pastores. Isso para mim já é uma alegria muito grande. E o meu filho mais velho, ele é casado com uma finlandesa. Ele mora na Finlândia há 19 anos e começou uma igreja lá, na casa dele. Uma igreja de finlandeses, não de brasileiros imigrantes. Como é a febre lá nos Estados Unidos. Para missões nos Estados Unidos, vou abrir uma igreja. Aí só tem brasileiro na igreja. Os americanos não são alcançados. Eu não vejo assim muito sentido, mas cada um, tudo bem. E eu louvo a Deus, porque Deus fez esse trabalho na vida dos meus filhos. Eles têm essa consciência do pertencimento. Isso é um valor para a nossa família, porque em 1983, nós nos tornamos pais pela primeira vez, de um bebê, uma menina chamada Raquelzinha. E lá no hospital, eu estava lá esperando, e eu vi ela pelo vidro.
Eu a vi pelo vidro, eu a vi pelo vidro. Aí o médico falou assim, olha, ela está em observação com esqueci agora. Que cuida de criança, como é que chama? Obstetra? Não lembro. Pediatra, obrigado. Ela está em observação. Ele falou, observação, eu já fiquei... Por que ela está em observação? Aí passaram assim algumas horas, ele entrou no quarto do hospital que eu estava e deu a notícia que ela veio a óbito. Gente, eu já era pastor, foi um golpe horroroso. Eu não acreditava. Porque por fora era normal, mas alguns órgãos internos não estavam completamente formados. Minha esposa sofreu uma queda que provocou o descolamento da membrana da placenta e ela dava aula particular e teve contato com uma aluna que estava com varíola. Então, esse conjunto de coisas gerou essas irregularidades, né, nos órgãos internos e vitais da nossa bebê, e o Senhor levou. E aí, o médico falou assim, é melhor vocês não tentarem gravidez outra vez, que pode acontecer de novo. Aí eu falei, não vou tentar. Eu não quero passar por isso de novo. Mas eu falei para a dona Aurora, minha esposa, nós vamos orar. Nós vamos orar. E vamos pedir uma palavra a Deus. E por um mês nós oramos. E numa manhã ela estava lá em casa com a Bíblia aberta em Isaías 65, verso 17, que diz, eis que faço novas todas as coisas. Eis que eu trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem eu os ouvirei? Estando eles ainda falando, eu responderei. Quer saber se Deus respondeu essa palavra? Rodrigo, Mariana, Juliana, Bela Luísa, Vivian, Celine, Liz, Pedrinho, João Vicente, Thales, Sara e Diego. Deus levou um e deu 30. É claro que eu incluí os netos, os 2 genros e a nora. Agora, e se eu e minha esposa não tivéssemos feito aquela oração, Senhor, dá-nos uma palavra, eu não ia tentar a gravidez. Mas como você vê como Deus cuida da gente? Eu podia estar hoje aqui sem ser pai. E sabe como é que Deus usou essa situação? Essa experiência dessa perda de uma que ele depois multiplicou. Deus começou a colocar no nosso caminho outros filhos, que a gente chama de agregados, moços e moças. Nós somos pastores de uma igreja grande. E uma coisa que eu observo, já vou terminar, tá? Uma coisa que me chama a atenção e me quebra o coração é ver tantos moços e moças órfãos de pais vivos. Você que é pai, leia na Bíblia o que a Bíblia fala sobre paternidade, meu irmão. Nós não somos pais biológicos apenas, que conseguimos procriar um ser através da conjunção física, sexual. É fácil ser pai assim, mas pai é aquele que gera, é aquele que acolhe, aquele que assume. E nós entramos nessa escola, eu e minha esposa. Isso chamou a atenção dos de fora, moços e moças. Alguns deles eu fiz o casamento. A Adriana, eu entrei com ela de braços, porque o pai dela não era pai, era só um pai biológico. Ela foi fruto de uma relação, de um caso amoroso da mãe dela com um estranho. E ela esperava que ele fosse ela nunca tinha visto, ela esperava que ele fosse aparecer, porque ele não apareceu. E a mãe dela falou assim, você pode entrar com a minha filha? Eu falei, claro, dá um braço aí. Entrei, porque eu sou pai. Sabe o que é ser pai? Quantos homens aqui são pais? Então, meu querido companheiro, ser pai é entender de dor alheia. Entender no sentido de assumir.
Essa jovem que eu entrei com ela, no lugar do pai que não apareceu, ela frequentava a nossa igreja. Uma moça inteligente, bonita, e um partido bom, excelente para casar-se. Fala italiano. E ela ficou arrasada, mas desde o casamento, a gente tem contato, a gente se fala por telefone, fazemos visitas. E Deus me deu essa missão de cuidar de filhos que não são meus. E eu falo para eles, eu não sou o pai biológico de vocês. O pai biológico é o seu pai. Porque se não fosse seu pai, você não estaria aqui. Ele que fez você. Eu sou um pai que auxilia os pais irresponsáveis, que não assumem, não acolhem seus filhos na sua alma, nas suas entranhas. E eu encerro com Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, que diz: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da volta de Jesus, o qual converterá o coração dos pais aos filhos. Ouve aí, meu amigo, pai. Essa profecia bíblica diz que Deus converte o coração dos pais ao coração dos filhos. Não são os filhos que têm que se converter ao coração dos pais. Começa com o pai. Para que eu não venha, olha a consequência, para que eu não venha, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Morte, assassinatos, homicídio. Pais que matam filhos, filhos que matam os pais. A maldição, porque não há conversão. Não há entrega, não há aliança. De pai biológico que só sabe pôr filho no mundo, mas não assume de fato essa pessoa. Amém? Vamos ficar em pé. Mede um sol aí. Vamos orar? Então, ao sair daqui nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, pense nessa verdade. Pertencimento. Quem que é o dono da sua vida? Tem que responder essa pergunta. Para mim, não. Quem é que manda em você? Eu acho que é Jesus. Você acha? Você não tem certeza? Precisa ser resolvido isso. Quem que é o dono da sua vida e quem é que manda em você? Manda no bom sentido, né? Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Amém? Vamos fechar os nossos... Feche seus olhos. Senhor, vamos orar. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega o seu coração, entrega a sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos, suas dúvidas. Momento de crise, porventura você esteja vivendo. Deus ama pessoas individualmente. Ele amou aquele moço lá no aeroporto. Me colocou ao lado dele naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Porque Ele ama pessoas. E Ele coloca esse amor no nosso coração como filhos de Deus. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus. Quem é filho se parece com o pai. Se Deus ama, o filho ama também. Então vamos orar. Peço que você feche seus olhos, que você olhe para dentro de você. Não vai olhar para o lado, nem para o marido, nem para a esposa. É você e Deus. Deus está falando com você. Senhor, obrigado. Que um dia meus olhos foram abertos para enxergar as profundidades das riquezas incompreensíveis de Cristo. E nessa manhã, Senhor, nós agradecemos que Tu nos amaste e nos amas com um amor eterno, imensurável. E eu te peço por cada pessoa aqui nesta manhã, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada criança, cada família, que cada um de nós, Senhor, sejamos levados ao encontro real com o Senhor, transformador, libertador, renovador. Eu oro invocando essa bênção sobre cada pessoa aqui, sobre cada família, sobre cada casal. Senhor, abre os olhos dos pais, abre os olhos dos pais que estão aqui. A responsabilidade maior é do pai, porque ele é a cobertura da família. Fala ao coração desses teus filhos.
para que não venhamos a perder os nossos filhos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a andar no caminho da fé e da obediência à tua palavra, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus. Aleluia.